Bom, oi, gente. Boa tarde, então, a todas, todos, todos. Estou muito contente com o convite feito pela professora doutora Mariana Postas e o restante das pessoas que estão organizando esse projeto de extensão, que é uma formação continuada em Direitos Humanos, Violência e Democracia para jornalistas. E vou apresentar os participantes de hoje. Eu mesma, Maíra Kubik. Eu sou professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia e pesquisadora do NEIM, do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher. E sou também jornalista de formação, embora não exerça mais. Maria Marta Bruno, que é diretora de conteúdo da Gênero e Número. Bem-vinda. Morgane Guzzo, jornalista do portal Catarinas e pesquisadora do Laboratório de Gênero e História da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem-vinda também, Morgane. E, por fim, minha colega, a professora doutora Maísa Zucco, que é também do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da UFBA e pesquisadora do NEIM. Bom, nós somos convidados para fazer a discussão aqui sobre gênero e direitos humanos, nesse processo que a professora Mariana Postos tem colocado como que nós estamos experimentando como uma desconstrução dos direitos humanos no Brasil, né? E eu acho que a dimensão de gênero ela é fundamental nesse momento que nós vivemos. É bem evidente para mim o quanto o gênero é um dos conceitos, mas também um dos movimentos, né? Pensando como uma categoria, né, que é mais amplo que um conceito, e que também tem pessoas que se identificam, se afiliam com ele, enfim, como é algo que está no centro do debate político hoje no Brasil, né? A gente pode ver isso em diferentes esferas, como, por exemplo, na política institucional. Não à toa, eu acho que quando Jair Bolsonaro assume a presidência da República, no seu discurso inaugural, ele fala que vai enfrentar a chamada ideologia de gênero, né? E, ao mesmo tempo, também a gente tem experimentado nos últimos anos um crescimento muito grande dos movimentos feministas, em especial com mulheres jovens, do movimento de mulheres negras, do movimento de mulheres trans, e é o que se convencionou chamar por algumas pesquisadoras de quarta onda do feminismo, né? Então, a gente tem um momento de muito crescimento de feministas, das pautas de gênero em geral, e, ao mesmo tempo, isso também gera uma reação muito grande, muito forte, né? Um backlash contra gênero, e que eu acho que ele é bem representado, simbolizado pelas pessoas que estão hoje, que detêm o poder institucional no Brasil, né? E, então, não à toa também a gente vive um momento em que a gente perdeu o Ministério de Política das Mulheres, e ele foi substituído por um ministério que está voltado à família, né? E que família é essa? Uma família que tem um perfil determinado, uma família patriarcal, heterossexual, né? E que não permite qualquer tipo de identidade de gênero considerada desviante, né? Isso fica bem evidente pelo discurso da sua ministra, que é a pastora Damares Alves. Então, eu acho que nós vivemos um momento de muitos desafios para pensar sobre gênero, e aí pensar também a questão da comunicação é saber como esses desafios, esses debates, essa questão tão constante de gênero na sociedade hoje está sendo retratada, coberta, apresentada pelos meios de comunicação. Então, eu vou, com esse gancho, passar a palavra para a Maria Marta fazer os seus comentários iniciais. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, Mariana, Maíra, pelo convite. Um prazer estar conversando aqui com a Federal, nesse projeto da Federal da Bahia, que é uma universidade que eu respeito pra caramba. Maíra falou sobre a representação disso também nos meios, né? Eu acho que a gente está num momento bastante interessante, num momento de bastante tensão em relação aos discursos de gênero na mídia, porque nós temos meios como a Gênero e Número, como o Portal Catarinas, como a revista As Minas, que sempre deram um enfoque bastante claro, né, às questões de gênero. Tem uma cobertura também pautada nisso, no caso da Gênero e Número,
nas questões de gênero e de raça, sempre embasada por dados, que é um dos nossos trabalhos principais. E, por outro lado, a gente vê que no que se convenciona chamar de mídia tradicional, nos conglomerados de comunicação mais antigos, está havendo algumas mudanças nos últimos tempos em relação a esse tipo de cobertura, mas eu analiso isso mais como idas e vindas. Eu acho que não existe ainda um momento de assentamento de discurso nos grandes meios de comunicação, justamente porque nós estamos no meio dessa tensão política e social em relação à abordagem sobre gênero e sexualidade. Então, eu acho que os meios de comunicação maiores, eles ainda estão justamente tentando ver onde é que eles vão se posicionar em relação a isso. Se, por um lado, a gente tem exemplos muito interessantes assim, de valorização desse tipo de cobertura, né? A gente tem iniciativas até segmentadas de meios grandes, como o Globo, o UOL, e na própria cobertura diária a gente vê que já existe um olhar bastante constante, né, para o posicionamento das mulheres na sociedade, para os dados relacionados a gênero e raça também, para o posicionamento da população negra também, para essas disparidades socioeconômicas entre homens e mulheres, entre negros e brancos. A gente vê isso cada vez mais presente nas discussões. A gente ainda tem alguns deslizes, né, do meu ponto de vista, que mostram que ainda tem muito para avançar. Eu estava observando no outro dia uma matéria do jornal o Globo, em que o termo ideologia de gênero ele constava, falando sobre o programa de governo de um candidato na cobertura das eleições municipais, e não havia nenhuma ressalva, nem explicação, nem aspas, nem nenhum tipo de ressalva a esse termo, como se, falando de ideologia de gênero, nós estivéssemos falando sobre alimentação, segurança pública, educação, saúde. Não é bem assim, a gente sabe disso, né? Outro exemplo bastante evidente que a gente viu há alguns meses atrás foi também aquele painel da Globo News, em que havia 5 comentaristas brancos falando sobre os protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos, e ali houve uma repercussão muito grande que veio das redes sociais, num momento ainda mais estrito, né, da quarentena que houve no Brasil. E, quer dizer, foi necessário que usuários de redes e pessoas atentassem para aquela televisão, né? Uma redação, você imagina uma redação composta com editores, programadores, repórteres, produtores, e ninguém atentou para aquilo. O mesmo acontece ainda nas matérias. Então, eu acho que é um momento ainda de transição. Eu espero que em algum momento haja um assentamento. Eu vejo nesse sentido, eu vejo com um olhar até um pouco otimista nesse sentido, quando a gente vê esse ano, por exemplo, a Gênero e Número lançou uma pesquisa sobre o trabalho das mulheres na pandemia, né, a vida das mulheres na pandemia, em que a gente mostrou que 50% das mulheres brasileiras estavam cuidando de alguma pessoa durante a pandemia, que incluía crianças, idosos e também adultos saudáveis, né? Maridos, irmãos, cunhados. E foi super interessante a disposição dessa pesquisa quando ela saiu na Folha de São Paulo, né? A matéria da Folha de São Paulo foi uma matéria de página inteira sobre esse assunto, né? Sobre a crise do cuidado, que foi tão escancarado durante a quarentena, do lado de uma matéria em que falava o Paulo Guedes, o Rogério Marinho, sobre possível retomada da CPMF num espaço menor. Essa leitura da mídia, até no próprio jornal de papel, dos espaços para cada matéria, de onde as matérias são colocadas na página, é uma leitura importante também que a gente tem que fazer. Então, quando a gente observa como esse discurso ele vai chegando, vai tomando mais espaço
no noticiário, ele vai tomando outra roupa, ele vai tendo outra roupa mesmo, também nos meios de comunicação grande, ele não fica restrito só aos meios de comunicação nativos digitais, como o Portal Catarinas, como a Gênero e Número. Isso dá um certo alento, porque a gente vê que existe uma tensão nesse debate também nos meios de comunicação. Morgane. Boa tarde a todas. Queria primeiramente agradecer ao convite da Mariana Poças, de vocês todos da UFBA para Portal Catarinas participar desse espaço. Acho bem importante esse debate. Então, vocês já falaram algumas coisas, eu vou primeiro apresentar um pouco o portal, né? Ele surge em 2016, então já surge com esse formato digital, né, dentro da plataforma online. E a gente tem, eu acho que é um ponto interessante, já como proposta inicial, pautar a questão dos direitos humanos e a questão da igualdade de gênero. A gente fala jornalismo com perspectiva de gênero, né? Com uma ideia de que a gente já vai fazer uma cobertura dos assuntos com essa perspectiva, né? Com uma perspectiva informada, uma perspectiva já atenta às desigualdades sociais que atravessam os corpos, principalmente de pessoas generificadas, principalmente mulheres, né? Pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas não heterossexuais, racializadas no Brasil. Então, a gente já surge com essa proposta, né? E isso foi num momento que, digamos, esse debate de gênero já estava colocado, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem a imprensa independente, ela existe, né, há muitos anos, e muitas vezes essa imprensa independente é quem vai fazer uma contranarrativa, uma proposta de narrativa diferente dessa do mainstream, diferente dessa heterossexual ou cis-heterocompulsória, digamos assim, né? E a gente sabe, assim, na ditadura, por exemplo, as revistas de mulheres, né, o crescimento do feminismo, das organizações feministas também tem colocado propostas de novas leituras dos nossos problemas sociais ou das próprias narrativas jornalísticas, e o portal ele surge e cresce dentro dessa disputa que existe em torno dos sentidos da própria palavra gênero, né, que foi o que a Maíra falou no começo. Então, muitas vezes essa palavra gênero ela é colocada, ou até a Maria Marta falou agora, é colocada de um jeito sem aquela nota de rodapé, sem entender o que significa isso, e hoje em dia se transformou num fantasma que todo mundo quer combater sem nem mesmo pensar o que significa, né? Então, quando a gente está falando de perspectiva de gênero, a gente está falando uma perspectiva não violenta, né? Uma perspectiva que preza pela igualdade de todas as pessoas na sociedade, por justiça, né? E que a gente sabe que na sociedade brasileira isso está muito longe de acontecer. Tá aí várias pesquisas que são realizadas, até as próprias investigações jornalísticas em torno da violência contra a mulher, violência contra pessoas trans, né? O feminicídio. Então, a gente sabe que a gente ainda está longe de alcançar essa sociedade mais igualitária. Então, por que um grupo de jornalistas, então, decide criar um portal de notícias com uma perspectiva de gênero? Exatamente para tentar enfocar, dentro da narrativa hegemônica, que existem, principalmente, fontes mulheres que podem falar sobre os assuntos, porque a questão também a gente tem que fazer a própria curadoria, nós, enquanto jornalistas, né, de quem são as fontes que podem falar sobre os assuntos que não necessariamente envolvem uma discussão de gênero. Por exemplo, uma questão sobre política, sobre economia, e aí nós vamos ouvir somente homens brancos de meia idade, como sempre foi, né, acadêmicos. Então, a proposta é que realmente ocorra uma pluralização das próprias fontes que são ouvidas pelo jornalismo, porque a gente sabe que isso também faz com que as pessoas criem ideias, o imaginário social, ele é pautado por uma construção de narrativa jornalística, né? Tanto na TV quanto no jornal impresso, e a gente agora aqui falando de alguns veículos que atuam na internet. Então, o trabalho do Catarinas ele tem como proposta isso, proporcionar espaços, né? Criar espaços de discussão em torno das desigualdades sociais, em prol dos direitos humanos, né? Principalmente direitos humanos de pessoas generificadas, racializadas,
e tem como proposta tanto uma criação de pautas sensíveis a essas questões, quanto uma curadoria e tentativa de ouvir o máximo possível fontes, né, que consigam fazer uma leitura que seja atrelada a essa questão. Porque, com certeza, o que, eu não sei, depois a gente até pode aprofundar isso, mas eu acredito que muitos jornalistas que trabalham em veículos que não sejam marcados por essa perspectiva têm muita dificuldade até mesmo de encontrar fontes. E isso, para mim, no começo, assim, eu pensava, e eu vou falar com quem? Porque a gente acaba sempre ficando viciada dentro da profissão em ouvir sempre as mesmas pessoas. Então, é um desafio, porque a gente sabe que hoje, ainda bem, graças ao movimento feminista, né, as mulheres estão ocupando espaços, as mulheres pretas estão ocupando espaços, as mulheres trans estão ocupando espaços. A gente precisa encontrar elas, né, e dizer, não, a gente quer ouvir a tua perspectiva, a gente quer saber qual que é a leitura daquela pauta, né, daquela questão que você faz, ou que o seu grupo social, né, que está representado. Então, é um desafio. E eu acredito que a gente trabalhar isso no projeto de extensão para jornalistas, que é o caso aqui, é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam, mas por onde começar, né? A gente sabe que nos veículos grandes, ou nos veículos mesmo que não tem essa perspectiva, como eu falei, até mesmo uma pauta um pouco mais sensível, ela não entra. Você tem que discutir com o editor, com a editora, por que fazer com essa perspectiva? Então, para isso, você tem que estar informado, você tem que estar munido de informações e dados, inclusive, que diga, não, é importante ouvir também essa perspectiva, porque o jornalismo ele já tem como base, digamos assim, né, no Código de Ética, trazer a questão dos direitos humanos, né? O tal do interesse público também está ali. Então, a gente já poderia dizer que dentro da formação nós deveríamos estar formados, já antes de sair da faculdade, preocupados com essa perspectiva dos direitos humanos, preocupados com a perspectiva das mulheres ou de gênero, se a gente quiser, né? Mas a gente sabe que não acontece isso, nem nas universidades, muito menos na profissão. Então, precisa que a gente crie esse tipo de espaço para que as pessoas elas saibam de onde partir, porque não é tão fácil assim você pautar isso em veículos maiores ou em veículos que ainda não têm essa abertura, né? Então, eu quis trazer um pouco da questão do Catarinas, porque parece até fácil falar a partir de um lugar, de um portal que ele já nasce com essa perspectiva. Mas, mesmo assim, dentro do nosso portal, a gente tem uma forma de organização bastante horizontal. Então, para a gente definir a perspectiva de trabalho de cada pauta, a gente precisa também debater, porque, às vezes, a pessoa que tem a ideia da pauta, ela não tem, às vezes, a leitura interseccional da questão. Então, por exemplo, eu quero falar das mulheres na política, tudo bem, mas aí eu não lembro lá que existem as mulheres trans, que existem as mulheres pretas, né, que existem as mulheres indígenas, que também estão precisando ser ouvidas, e elas também existem, então elas também... Então, essa perspectiva interseccional, às vezes, sozinha, a gente não consegue dar, mas aí num grupo onde todas as pessoas estão atuando para que realmente as narrativas sejam mais abrangentes, né, e que possibilitem ampliar mesmo a perspectiva em torno do que toda a diversidade que tem no Brasil e a diversidade até de desigualdades, né? Então a gente consegue fazer isso. Então minha fala é mais no sentido de tentar apresentar e aí depois a gente continua conversando. Obrigada, Morgane. Maísa. Olá, boa tarde a todas as pessoas presentes. Agradecer o convite, né, para participar desse projeto. Minha formação não é da área de jornalismo, então aqui das pessoas na mesa, né, eu sou a única pessoa que não tem contato específico. E aí eu pensei em fazer um gancho especificamente, né, desse debate, do debate de gênero e direitos humanos, com a questão das políticas públicas e da construção das agendas, né? A mídia em si é um mecanismo super importante para a construção da agenda e da pauta do que vai ser trabalhado pelo governo, pelo Estado de forma geral. Então a ideia era tentar desenvolver uma fala, né, e puxar esse gancho, refletindo um pouco sobre a comunicação e as políticas públicas e a importância dela para a agenda, né? Mas como essa é uma fala inicial, então a ideia era discutir um pouco, né, desses avanços e retrocessos
E, né, fazendo coro com as falas que me antecederam, é inevitável a gente pensar o quanto é contraditório e o quanto é complexa a conjuntura atual, né? Então, eu acho que, assim, quando foi, assim, para pensar no tema, a primeira coisa que me veio na cabeça foi muito uma fala da Dora Barrancos, de uma pesquisadora argentina, que vai dizer que a mudança do cotidiano, às vezes, é mais importante do que a própria lei, né? E a própria formalidade nesses processos, e eu acho que essa conjuntura é um pouco disso, né? Então, assim, se for para, né, se fosse para eu tentar fazer um exercício que era um exercício avaliativo da conjuntura hoje, eu acho que eu pensaria em dois aspectos primeiro, né? Esse movimento que seria o movimento institucional, né, do que se chama das revoluções dos direitos, né, das atrizes sociais, das pessoas engajadas politicamente, né, no movimento LGBT, no movimento feminista, de alguma forma, né, e como elas vão se utilizar do Estado e da institucionalidade para criar brechas, né, para disputar a lei, para disputar o reconhecimento social de alguma forma, né, e eu acho que nisso a gente tem uma trajetória que é bastante longa, né? Por exemplo, para a educação, os parâmetros curriculares, embora não normativos, eles falavam sobre gênero, sobre questão étnico-racial, né? Eles são da década de 90, e embora a gente teve uma reforma curricular, né, proposta pela base curricular comum, né, de cortes e de reestruturação da própria LDB, esses temas, né, eles acabaram tensionando no plano, né, e não em outros documentos. Então, a gente tem documentos que falam sobre isso, e nos planos nacionais de educação, de alguma forma, eles foram cortados. Mas a gente não pode esquecer que também, ao mesmo tempo, né, que a gente tem esses idas e vindas, né, de alguma forma, a gente também, por exemplo, teve uma trajetória de garantia e adoção da comunidade, né, de crianças pela comunidade LGBT, do casamento, da união homoafetiva, né, mesmo na conjuntura do governo atual, né, que é uma conjuntura que abriu uma brecha social, né, é inevitável a gente pensar o quanto as agressões, né, a violência contra a mulher e uma série de números, né, assumiram outras roupagens ou ainda, né, se tornaram subnotificados pelo sucateamento de espaços, né, formais do Estado, né, que isso é uma informação importante. A gente não pode só reconhecer que, em alguns casos, a violência não diminuiu, né, diminuiu por precarização do Estado e não porque, né, a violência realmente tenha sido encerrada. Então, a gente tem avanços, né? Mesmo nessa conjuntura, a gente conseguiu equiparar a LGBTfobia à questão do racismo, né? É ainda recente, né? Mas é uma coisa a ser avaliada. Institucionalmente, a gente teve ganhos como esse. A gente pode falar sobre a Lei Maria da Penha, que é modelo para vários países, né? Estou falando aqui das formalidades e não da prática, né? Ou dessas normativas no cotidiano. A Lei Maria da Penha fala sobre aspectos preventivos. O fato é que, socialmente, ela assumiu uma roupagem que é a roupagem punitivista da pessoa autora de agressão, né? E aí o caráter educacional dela, né, e de prevenção da violência acabou se perdendo nesse processo. Isso é uma coisa importante para se entender. A gente pode falar de trajetórias ainda mais antigas, como, né, o Estatuto da Mulher Casada, o Código Civil, que dizia que a mulher, né, de alguma forma, precisava da autorização do marido e tal. Então, assim, não dá para a gente dizer que a gente não teve avanços, né, nessa longa duração em relação às pautas feministas e LGBT, ou mesmo do debate étnico-racial, que passou a incorporar as universidades, e o próprio debate de gênero, hoje em dia, ele não é descolado de um debate interseccional. Né? Não dá para pensar a experiência de uma mulher sem o atravessamento racial, sem o atravessamento de classe, sem a sexualidade, sem as questões das deficiências e uma série de outros marcadores sociais que impõem, né, opressões para os sujeitos e que, de alguma forma, né, a gente avançou, a Constituição, a gente avançou, né, na Constituição de 88, a gente avançou, mas o fato é que nessa conjuntura mais contemporânea, nesse evento mais contemporâneo, se a gente for fazer uma análise do Brasil, a gente tem muitos retrocessos, né, e brechas sociais para ações que não são institucionalizadas, embora as leis assegurem, né, determinadas garantias sociais. Então, como não reconhecer que, por exemplo, uma narrativa vinda de um presidente da República que fala sobre uma universalidade, o direito de todas as pessoas e tal,
na verdade, ela não é despropositada, ela está totalmente ligada ao que seriam movimentos que são movimentos de... esse universal, ele tem marcador social. Esse universal, ele tem uma posicionalidade do que é normal e do que é não normal, de quem é esse outro sujeito. Então, a gente está revisitando o que é direitos humanos e quem é sujeito de direitos humanos. Porque, na contemporaneidade, a gente não pode esquecer que os altos índices, né, de assassinatos de pessoas trans, os altos índices de violência contra a mulher e o assassinato em massa da população negra, principalmente de homens, né, meninos, jovens, negros, né, isso não causa, às vezes, uma empatia social, como é o caso, por exemplo, de episódios pontuais ocorridos com pessoas brancas, de classe social elevada, de alguma forma. Então, como a gente pensar que essas disputas não estão botando em xeque a própria compreensão sobre o que é direito e direito para quem e de quem, né? Então, eu acho que esse seria o comentário inicial para a gente começar os debates. Queria fazer um comentário aqui, aproveitando a fala da Maíse, sobre direitos humanos, né, esses direitos humanos para quem e essenciais em que sentido. Hoje o governo publicou, saiu no Diário Oficial, uma estratégia federal para o desenvolvimento do Brasil entre 2020 e 2031. Seria um plano de longo prazo, né? E aí, no meio desse documento, tem um dos desafios apontados é a efetivação dos direitos humanos e da cidadania, entendendo que, para a garantia de direitos humanos para todos, é importante a promoção do direito à vida, da concepção até a morte natural, observando os direitos do nascituro por meio de políticas de paternidade responsável, planejamento familiar e atenção à gestante. Então, eu acho que justamente as medidas do governo, elas se relacionam com um olhar sobre direitos humanos bastante característico, né, desses atores mais conservadores e focado exatamente para uma agenda que não inclui direitos reprodutivos, direitos sexuais, e que tenta retomar esse conceito de direito à vida desde a concepção e valorização do nascituro, enfim, que é uma pauta da Igreja Católica muito antiga, que está cada vez mais forte agora. Então, super atual. Bom, são tantas coisas que vocês trouxeram, né? Eu queria fazer alguns comentários, assim. Primeiro, essa percepção que eu trouxe na abertura da minha fala, que era de que, para mim, isso se trata de uma reação, assim, o que a gente está vivendo, para mim, é uma reação ao quanto a gente avançou. Eu acho que a gente avançou muito, e aí, concordando com o que Maíse trouxe, eu acho que a gente avançou muito mais no cotidiano do que em políticas públicas dentro da institucionalidade. Assim, eu trabalho mais com pesquisas na área do legislativo, e eu acho que, assim, quando eu penso em Linda Quebrada, Lineker, tal, todos esses expoentes que apareceram e que são tão simbólicos desse momento que a gente vive, né, e viveu recentemente, eu acho que a gente avançou muito mais no cotidiano do que na institucionalidade. Eu acho que o que a gente está experimentando agora é um pânico moral em relação ao quanto a gente avançou e que tem a ver com um evidente declínio também dessa família patriarcal. E esse deslocamento do olhar ou do lugar desse homem branco, cisgênero, heterossexual, né, do centro. Então, eu acho que a gente está vivendo essa reação, e aí, pensando nos meios de comunicação como um lugar de disputa de hegemonia, eu acho que eles têm um papel central nessa disputa, né? Mas essa disputa, ela, hoje em dia, ela é complexificada pela questão das redes sociais, porque os estudos mais antigos, né, sobre meios de comunicação, a gente vê muito o papel da televisão, do jornal, de formadores de opinião. E hoje, com as redes sociais, a gente tem muita gente produzindo conteúdo. As pessoas não estão só recebendo conteúdo, né? Elas nunca só receberam, né? Esse esquema que a comunicação social é pensada, às vezes, é muito rígido de
emissor e receptor, eu não, de forma alguma concordo com ele. Eu acho que as pessoas sempre recebem criticamente uma mensagem a partir das suas experiências de vida, dos seus olhares. Mas, assim, agora elas não são apenas esse lugar passivo, né, em relação aos meios de comunicação no sentido da produção, mas elas também são produtoras de conteúdo, né? E eu acho que isso teve um impacto enorme, assim, nos últimos anos. Queria ouvir vocês também sobre essa disputa que ela acontece nesse cotidiano, né? E aí tem a ver com os blogs, né? A gente teve um momento super importante no começo dos anos 2010 de blogs feministas, blogueiras feministas, blogueiras negras, transfeminismos, né? Que são narrativas de si. E aí eu queria pensar assim, sobre como isso foi ou não incorporado pelos meios de comunicação. Porque às vezes eu vejo, por exemplo, aquelas campanhas importantes que a gente teve em alguns anos anteriores, como a hashtag Meu Primeiro Assédio, ela acabou conseguindo ocupar espaço nos meios de comunicação, né? Ela foi algo que surgiu da Think Over, que é um think tank também, de São Paulo, tem uma formação orquestrada também, mas assim, ela ganha uma dimensão e ela acaba pautando também os meios de comunicação, né? E eu fico pensando o quanto as redes sociais têm conseguido fazer essa disputa e pautar os meios de comunicação, tanto os meios de comunicação considerados alternativos, quanto os meios de comunicação hegemônicos, né? E aí uma outra questão que vocês trouxeram também, que eu pensei aqui, é o quanto esse assunto ele é tão fundamental, mas ele é tão fragmentado. Assim, a gente tem coberturas que dizem respeito à violência contra a mulher, que eu acho que a gente já avançou bastante, porque antes era assim, o caso de uma pessoa que foi assassinada, tal, aquele drama que era sempre colocado com um olhar de crime passional, né, como se quem amasse tanto matasse, então sempre foi um absurdo da cobertura da imprensa aqui. Mas hoje eu acho que com a palavra feminicídio, que aí vem a questão do legislativo também, com alguns avanços que a gente teve, a Lei Maria da Penha e tal, a gente já tem uma cobertura que consegue olhar um pouco mais para esse fenômeno, que traz mais dados, né? Fala, por exemplo, do aumento da violência das mulheres, do crescimento da violência contra as mulheres negras, em detrimento das mulheres brancas, né? Que diminuiu enquanto das mulheres negras cresceu. Então, eu acho que a gente já avançou em relação a um olhar, mas esse olhar continua muito segmentado ainda, por determinadas pautas. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente continua, ao invés de entender o gênero como uma questão estrutural que atravessa as nossas vidas, continua sendo apresentado como uma questão do outro, né? Então, é uma cobertura sempre com esse olhar do estranho, do exótico, de alguma coisa que precisa ser destacada, mas que assim, a maneira como determinada pessoa expressa sua identidade de gênero e tal, sem discutir o quanto todos nós somos gendrados e racializados, e, enfim, né, temos esses atravessamentos no cotidiano. Então, eu acho que continua sendo uma cobertura muito segmentada. E isso é algo que me preocupa também. E aí, só para terminar, uma outra questão que eu pensei aqui, já passando a palavra, em relação à importância das discussões entre jornalistas sobre isso, né? A FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas, fez um manual de jornalismo com perspectiva de gênero há alguns anos, e eu sei que tiveram eventos nas redações, não sei como foi o impacto disso, mas assim, tem outros países também que têm essas iniciativas, né? Eu participei da construção de um manual de jornalismo com perspectiva de gênero para Cabo Verde, e eu vejo que existem tentativas de sensibilizar as e os colegas em relação a essa pauta, mas eu também queria saber da Maria Marta e também da Morgane o quanto elas acham que isso tem que ser efetivado, assim, né? Que tipo de ações poderiam ser feitas para além de um manual de redação, enfim, como sensibilizar mais, né? É isso. Passo a palavra. Maria Marta? Um comentário aqui sobre a tua percepção, né, antes de entrar nisso, do backlash, né, da reação. Estou de acordo, e eu acho que também acho importante a gente apontar que
houve sim esse avanço no cotidiano, né, na sociedade, não no legislativo, mas é importante a gente destacar o avanço também que houve no judiciário, né, que veio também por uma pressão de atores da sociedade civil, né, e que ao longo, se a gente pensa na última década, a gente teve o reconhecimento da união homoafetiva, a adoção por casais homoafetivos, o nome social, no ano passado, a equiparação da homofobia ao racismo. Então, eu acho que essa série de decisões, avanços que a gente pode colocar no judiciário, ainda que não sejam todos os avanços que nós gostaríamos e que idealmente não tivessem que ter partido do Supremo Tribunal Federal, né, que acabou se colocando como um último enclave para essas disputas, justamente porque não houve avanços no legislativo, muito pelo contrário. Eu acho que esse movimento do judiciário ele também estimulou, não só aqui no Brasil, como em outros países da América Latina também. E um comentário que você fez, Maíra, sobre as redes sociais, né, como é que as redes pautam os meios de comunicação e essa arquitetura que a gente aprendeu na faculdade de comunicação, que não vale já há muitos anos, né, do emissário, receptor e tal. As redes sociais, elas são extremamente ativas, eu acho que nesse sentido, assim, da alimentação para os meios de comunicação, para o debate público também, e é uma disputa muito, eu acho que uma disputa, é difícil a gente mensurar o alcance, mas, assim, justamente é uma disputa que ela não pode ser mais desprezada de forma alguma, porque se a gente ainda reclama e ainda causa um incômodo, que às vezes termos como ideologia de gêneros não sejam relativizados nos meios de comunicação de maior alcance, nas redes sociais eles são absolutamente normalizados e discutidos e motivo de alertas. Na campanha eleitoral agora dos municípios, a gente observa que é um assunto relacionado à educação, né, que ele veio num escopo de educação, do movimento do Escola Sem Partido, e ele é absolutamente banalizado na boca de candidatos a vereador, a prefeito, e é um assunto que a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal também já regulou, né, já derrubou diversas decisões de casas legislativas municipais sobre o ensino de gênero e do conceito e educação sexual também nas escolas, e é um assunto que segue mais vivo do que nunca nas redes sociais, nas campanhas, e vai continuar nessa arena política, assim como a questão do aborto, que muito menos é uma questão de abrangência municipal. Mas é isso, as redes sociais, esses assuntos eles se imiscuíram nos debates, e nas redes sociais eles não têm nenhum tipo, logicamente, de controle ou de relativização. Então, as redes sociais elas acabam também sendo um caldo assim, muito propício para a continuidade desses temas com essa abordagem, inclusive com conceitos que a gente sabe que não existem, né? Como é o caso da ideologia de gênero. E agora, chegando na tua pergunta, desculpa que eu fiz esse preâmbulo, só para pontuar duas coisas importantes que você colocou. Sim, eu acho que ainda falta um caminho longo em relação à mudança de cultura dentro das redações, mas é engraçado que eu vou me pegar aqui nesse debate usando talvez a palavra otimista duas vezes. Eu não sou uma pessoa otimista em geral, mas eu acho que, assim, nesse sentido, existe uma questão geracional dos profissionais que estão chegando às redações agora, são profissionais mais jovens e que, inevitavelmente, estão se deparando com um outro cenário. Eu acho que, novamente, dentro das redações, dentro dos meios de comunicação, ainda vai existir muito essa fricção
ainda geracional também, mas hoje em dia, em 2020, a gente tem um cenário, por exemplo, de fortalecimento de outros meios de comunicação que não existia há 10 anos atrás. O debate sobre gênero, o debate sobre raça, ele está posto. Acho que, nesse sentido, não tem volta. Eu acho que ele vai provocar um grau maior ou menor de atrito daqui para frente. Mas eu acho que não tem volta, justamente também por conta dessa tensão que existe na sociedade civil. Mas eu vejo que as gerações de colegas mais jovens, elas já têm alguns entendimentos, nem são conceitos exatamente, mas assim, entendimentos que já são muito normalizados em relação a pessoas, a profissionais que já estão trabalhando nos meios de comunicação há mais tempo. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem uma perspectiva um pouco mais alvissareira, que não... para a qual não é suficiente apenas um manual de redação, mas eu acho que, nesse sentido, até um manual de redação ele vai ser talvez menos efetivo do que a própria vivência e a própria maneira como essas pautas estão se colocando, estão se impondo na sociedade civil. Obrigada, Maria Marta. Morgane. Então, também fazendo um olhar, digamos, mais amplo da situação, eu concordo com essa questão do pânico moral que você falou, Maíra, antes. Eu acho que a gente está vivendo esse backlash, está evidente isso, porque a gente está lidando com estruturas, né? Estruturas de muitos séculos. É difícil que a gente não enfrente uma comunidade inteira de pessoas que são muito são muito beneficiadas por essas estruturas e que não têm nenhum interesse que elas rompam, né? Que elas caiam. Então, eu fico pensando nisso, assim, a gente tem no Brasil recente, na história do Brasil recente, por exemplo, todo o caldo político conservador que envolveu a PEC das domésticas, o quanto aquilo ali mexeu com as estruturas racistas, coloniais, e realmente aquilo desencadeou um movimento conservador das elites que a gente não estava esperando, ou talvez algumas pessoas sim estivessem, mas não nessa força que ela teve, né? O próprio impeachment, golpe, né, da Dilma, toda a questão do junho de 2013 também ter sido instrumentalizado pela direita, depois a ascensão da extrema-direita. A gente sabe que o Brasil, como é um país colonizado e que ainda a elite nossa é ainda velha, né? A gente não tem assim uma mudança de poder das mãos, a gente continua sendo dominado pelas mesmas forças, então é difícil a gente romper com isso em algumas décadas, né? Eu acredito que sim, que a gente avançou. Alguns movimentos sociais, eles se articularam e continuam se articulando e conseguem colocar essa disputa, principalmente agora que as redes sociais existem, a internet está aumentando, sei lá, está começando a ficar mais democrática, digamos assim, né? Não acho que seja ainda democrática, mas tem mais acesso, enfim. Mas aí a gente tem uma barreira, às vezes, essa mudança social, que ela é muito base da nossa estrutura, né, da nossa sociedade. E aí eu chamo a atenção também para a questão subjetiva, porque às vezes a gente pensa assim, tudo bem, então é uma questão de classe, a gente precisa questionar o capitalismo, né? Tem que pensar em novas formas de sociedade, tudo bem. Mas a nossa própria subjetividade é marcada, né, por essa estrutura. Então, para a gente discutir isso, a gente também precisa estar mobilizado. Por isso que eu não acredito nunca em nenhum tipo de profissão ou mudança social em que as pessoas não estejam vinculadas à própria transformação, não estejam organizadas dentro de movimento social, dentro de grupos, por exemplo, profissionais que discutem política e que pensam novas formas de sociedade, porque eu não acredito que o jornalista ele vai ser alguém sozinho que vai fazer uma matéria ou uma outra, vai ter um olhar apurado e aquilo ali vai fazer um grande movimento. Mas se ele não tiver em contato com esses grupos, né, se ele não estiver atuando, ele também nem consegue fazer a própria discussão dentro da pauta que cai na mão dele, né? Ou dele ou dela, né? Ou mesmo fazer uma proposta de pauta diferenciada daquela que, às vezes,
a editora ou o editor coloca numa reunião de pauta. Então, eu acredito que a gente mesmo tenha que, nós enquanto sujeitos, né, temos que nos colocar em movimento, e não necessariamente ler como é que você fala, um manual de redação e aquilo ali vai resolver. A gente precisa se sensibilizar. Então, toda a nossa subjetividade tem que estar vinculada a essa transformação, né? E aí, agora vocês colocar essa questão do aborto, né? Isso aí é o grande pânico moral em torno da discussão que eles chamam, que eles até colocaram esse nome, foi a própria Igreja Católica que criou a tal da ideologia de gênero, né, para dizer que isso era uma forma de manipular as pessoas desde criança para que elas não tenham gênero, né, não sejam meninos ou meninas, ou que sejam homossexuais, e todo esse pânico gerado em torno disso, e a própria questão da sexualidade feminina, né, das mulheres ou pessoas com útero que gestam, que tem a possibilidade de escolher, isso é uma coisa que é inviável para essa estrutura patriarcal que a gente tem, eles não conseguem, nem a estrutura patriarcal, nem a capitalista, continuar existindo se as mulheres ou pessoas que gestam decidem não ter mais filhos, né? Então, é uma questão que a gente tem que pensar, assim, historicamente e marcar isso, porque com certeza não acho que seja só uma coisa desse momento histórico, que a gente tem essa disputa muito evidente, mas é de uma coisa que aconteceu na época da ditadura, quando o fantasma era o comunismo, né? Então, toda vez que a gente tenta sacudir, digamos assim, né, essas estruturas, a gente vai ver um backlash, vai ver um movimento muito mais violento, muito mais organizado, que tem possibilidade, né, tem poder, tem dinheiro em torno, que consegue realmente soterrar qualquer força, ou tentar soterrar, eu não acredito que soterra, né, eu também quero ser otimista, mas, assim, tentar soterrar qualquer transformação social. E aí eu vou concordar com a Maria Marta, assim, não sendo muito otimista nem poliana, porque não acredito, assim, que a nova geração já nasce, né, já esteja nascendo com uma possibilidade de criticar, mas realmente o debate já está colocado, eles não é aquela coisa assim, até a própria sexualidade das pessoas está virando cada vez menos tabu, né? A gente percebe assim que em cidades menores não é tão fácil, mas nas cidades grandes tem possibilidade de até fazer conversas públicas sobre isso, então as pessoas elas conseguem, digamos, falar da sua sexualidade, falar talvez de possibilidades não monogâmicas de existência, sem que aquilo seja super um tabu no momento. Então, essa geração já vem com esse caldo, né? Mas as redes sociais também, elas, ao mesmo tempo que elas purificam as vozes e talvez potencializem algumas que são contra-hegemônicas, a gente está lidando com um desafio, assim, que eu, pelo menos, ainda estou muito incipiente aprendendo sobre isso, que é a questão dos algoritmos, né? Que é o quanto a máquina da própria rede social, dos algoritmos, como eles funcionam, a questão do próprio dinheiro que está em torno, né, dessas grandes empresas que são donas das redes sociais, elas também não permitem que haja efetivamente uma pluralidade de vozes ali. Então, você vai ficar sabendo aquilo que tem a ver com a tua bolha, então tem a ver com a questão dos algoritmos, mas também eles conseguem, por uma questão ideológica, barrar que alguns conteúdos cheguem a grande público, né? Então, isso agora está sendo denunciado com relação ao Facebook, ao Instagram, por exemplo, o Zuckerberg, de quanto ele está atrelado, por exemplo, a uma linha ideológica do Trump, né, da extrema-direita, e que isso também interfere. A gente acha que esses espaços eles são plurais e a gente vai conseguir fazer um debate talvez um pouco mais democrático ali, mas a gente não sabe até que ponto que realmente esses conteúdos que a gente produz de maneira independente, que coloca em rede social, eles realmente estão chegando às pessoas que não são da nossa bolha. Então, eu sinto, assim, a gente tem discutido isso ainda, como eu falei, não é uma coisa que eu tenho um conhecimento aprofundado nem nada, acredito que tenha que ser uma coisa que a gente vai ter que se formar melhor para entender, mas é como que os conteúdos jornalísticos, eles não conseguem chegar a pessoas que não estão interessadas ainda naquele assunto, né? Por exemplo, quem não segue o perfil do Catarinas ou da Gênero e Número, por exemplo, e que a gente vai barrar, vai conseguir chegar a pessoas, por exemplo, que têm um pensamento mais conservador, que deveriam, talvez, teriam interesse em saber sobre os dados de violência doméstica, porque isso atravessa, né? Mas não chega aquele conteúdo por causa
de outras questões. Então, esse é um desafio que eu acredito nessa questão das redes sociais, sabe? Eu vejo possibilidades, mas eu também sei que aquilo ali ainda tem algumas barreiras, inclusive uma falta no Brasil, a gente vê assim, ainda não tem bem uma legislação, né, que dê conta dessa complexidade. Até agora, recentemente, por causa das eleições, muitas pessoas estavam em dúvida de como poderia ser usadas as redes sociais, se poderia investir em patrocínio ou não, né, impulsionamento. Então, essas coisas ainda são muito novas para a gente. Essa questão da discussão de como que as possibilidades de discussão sobre os temas, inclusive do próprio jornalismo, ele pode se dar dentro da internet, né, das redes sociais. Então, eu acho que aí vale, sim, a gente conversar entre profissionais, mas também tentar se formar ao máximo. E uma coisa que eu sempre falo, falo assim nos grupos que eu tô, né, a gente também não pode depender, porque a gente acaba, alguns grupos de mídia independentes, como eles não têm financiamento, né, tem aquela dificuldade até do pagamento dos seus próprios profissionais, ainda o pouco do dinheiro que às vezes recebe por algum projeto, você coloca na mão de uma rede social para impulsionar seus conteúdos. Então, você não paga seus próprios profissionais, o seu dinheiro todo vai para impulsionamento de conteúdo que vai na mão das grandes corporações de mídia. Então, querendo ou não, a gente também tem que tentar pensar esses novos modelos que a gente tem hoje por causa da internet e o quanto eles também nos deixam amarradas, de certa maneira, pela questão do capital, né? E aí, se a gente não questiona, não discute democratização da mídia, né? A questão da regulamentação das redes sociais ou da própria internet, como funciona, se a gente não discute isso de uma maneira aberta, democrática, informada, num posicionamento que para mim, é anticapitalista, que deveria ser, porque informação é bem comum, a gente não deveria ter que pagar para receber informação, não é? Mas, assim, isso precisa ser feito, e é um desafio que a gente não vê, eu, pelo menos, assim, agora meu otimismo não existe, porque a gente não vê num horizonte próximo, no país, pelo menos, pessoas com força suficiente para colocar esse debate, né? A gente já viu na era Lula que era uma questão que tinha que ter sido discutida na época e não foi discutida a democratização. E agora, recentemente também, saiu uma notícia de que vários canais de igrejas vão ser subsidiados pelo Estado, ou seja, realmente a gente está vivendo quase um Estado teocrático, né? A gente está perdendo muito com isso, isso que a Maria Marta falou hoje saiu recentemente, que foi hoje, ontem, não sei, né? Isso do Diário Oficial da União. E é assustador, porque eles não têm medo nenhum de nos dizer o que eles querem, de dizer onde que eles querem que a gente esteja, né? Aí, e para terminar, assim, eu acho que pensando também nessa questão da pluralidade de voz, da democratização do acesso, né? A gente teve um avanço, por exemplo, das pessoas entrando nas universidades, né? Então, isso também foi digamos, um avanço recente do Brasil, que está marcado hoje por uma possibilidade dessas pessoas estarem se colocando no mercado, poderem sugerir novas abordagens de temáticas dentro do jornalismo, pensando dentro do jornalismo, que é o tema aqui, mas, assim, outras profissões também, né? E aí, isso sim, essas pessoas, eu acredito que elas estão fazendo a diferença, seja na universidade, seja nas profissões onde elas estão, mas foi um período muito curto, né, de abertura das universidades e acesso maior às universidades a populações que até então não entravam, né? Então, teria que ser um projeto, assim, de longo prazo, e acabou que a gente está vendo agora com a diminuição do investimento para a educação. De novo, aquela coisa de agora não tem mais bolsas, e vocês sabem que estão na universidade a dificuldade de as pessoas conseguirem fazer uma faculdade sem bolsa, né? Faculdade mesmo pública, né? Precisaria de bolsa de iniciação científica depois de pós-graduação, e agora com a diminuição desses investimentos também. Daí você volta a diminuir o acesso de algumas pessoas, e são populações específicas, né? Que vão continuar sem acesso. Então, realmente, esse tema que a gente está trazendo aqui, ele é muito abrangente, muito amplo, né? Mas eu acredito que tudo isso acaba confluindo na mesma coisa, que é que a gente realmente está numa iminência de perder
avanços e retroceder em questões, perder avanço é horrível, mas retroceder em questões assim que a gente até estava começando a sentir um pouco de otimismo, né? Eu acredito. E aí agora parece que a gente vai ter que lutar pelo básico. E essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos, que não é de hoje, mas que agora eu acredito que vai acabar movendo novamente, né? Principalmente o movimento feminista, mas que às vezes a gente precisa respirar e pegar fôlego, porque faz tanto tempo que a gente está nessa e agora tem mais uma e eles estão muito organizados. Então, a cada dia eles conseguem colocar um retrocesso, né? A gente parece que não respira a questão ambiental. Então, é tanta coisa que a gente está vivendo como desafio agora, né? Então, o ideal seria que nós estivéssemos e muito mais gente, né? Dentro dos jornais, dentro dos portais, tentando promover o debate mais, digamos assim, progressista dessas questões, mais contra as desigualdades, enfim. E aí a gente precisa realmente se organizar, que alguém falou, né? A questão dos próprios jornalistas se organizarem e se apoiarem entre si, jornalistas independentes, né, de veículos independentes, para assegurar, porque realmente acho que está complexo, acho que o cenário. Obrigada, Morgane. Vou passar para a Maísa. Bem, gente, acho que vocês trouxeram várias coisas, né? Sempre difícil. Fiquei pensando muito, né, durante as falas e na própria proposição da Maíra, né? Nessa questão também da bolha, né? Da bolha da internet e desse movimento que é um movimento de uma falsa democracia, né? A gente vê, por exemplo, uma grande popularização do movimento feminista negro no Brasil, que inclusive alcança internacionalmente, né, vários países, é modelo, né, e é referência para vários países, numa articulação que vai desde traduções paralelas, produção de conteúdo, né, crítica social, né, do tipo, acho que a gente tem muito a aprender com esses processos, mas fiquei muito também nessa questão que a Morgane traz do tipo, quem é que realmente acessa isso, né? E aí eu acho que a gente entra nessa crise de a gente fala com os nossos pares nas redes sociais, essa é uma grande questão. E me veio casos emblemáticos, né? Tipo assim, porque se na conjuntura atual o gênero está sendo atacado, o debate da sexualidade, porque é uma grande confusão, né, nesse bloco, né? É o combate de gênero, mas é o medo que essa pessoa não seja heterossexual, né? É um atravessamento de conceitos de uma forma muito, muito bagunçada, né? A ideia de que a criança vai nascer menina, vai no banheiro na escola e depois, né, vai se expressar de forma masculina, né, socialmente, e aí é a narrativa do pânico moral, né? Mas a gente tem esse assédio, né, e esses tensionamentos também com a esquerda, né? O comunismo, se o feminismo, né, tem uma política genocida dentro da defesa do aborto, né? E aqui eu estou replicando falas conservadoras, a gente também tem uma condenação do comunismo, do socialismo, de uma forma geral. Então, esse pânico, ele tira o foco de determinadas questões, né? E a gente vai constantemente e cotidianamente, né, tendo que responder essas ações, e algumas delas são desse confronto de ordem cultural e dos costumes, muito mais do que um tensionamento institucional, né? Nem sempre está ligado à perda dessa lei, mas a gente sabe que isso é um processo, né? Isso é um processo, não se paga para ver dentro dessa lógica, né? E eu lembrei muito dos casos da Patrícia Campos Mello, da CPI da fake news, que ela foi acusada de assédio por uma das fontes dela, né? A Amanda Audi, do Intercept Brasil, da Vaza Jato, a Vera Magalhães, né? Assim, só para alguns dos nomes conhecidos, mas há um grupo de jornalistas organizadas, né? Diante dos ataques contemporâneos à categoria, e especificamente das mulheres. Como se não bastasse outros estudos de outras pesquisadoras, no caso da Karina Jans, que vai falar sobre a própria misoginia dentro da categoria, né? A gente tem alguns estudos que foram publicados na revista Estudos Feministas que falam sobre a feminização, né, que acontece na graduação durante um determinado período das faculdades de comunicação e jornalismo,
e o quanto isso não significa, né, esse aumento de mulheres no jornalismo não significa necessariamente às vezes ele está atrelado, na verdade, à precarização financeira desse profissional. Então, a feminização ela não está associada, né, à inclusão das mulheres só, mas a precarização e os salários diferenciados dessas profissionais diante de homens nesse espaço, para além das próprias linguagens, né? A gente poderia citar uma série de reportagens. Eu confesso que eu fiz uma seleção de alguns prints de reportagem, né? Como essa dinâmica é um pouco diferente do debate, acho que não faz sentido, mas se precisar eu trago. Mas esse uso, né? Tipo, quando noticia o assassinato de uma pessoa travesti, se coloca o no masculino, se incide, né? E faz há uma reincidência do nome masculino desse sujeito que age socialmente e se expressa socialmente como feminino. Então, né, dessas várias violências, que são as violências praticadas, né, pela categoria, a misoginia dentro da própria área, precarização da própria área, né, e agora a gente tem um novo fenômeno que é a ameaça à categoria. E quando a gente fala dessa ameaça às mulheres, é uma ameaça misógina, porque é a ameaça de morte. O termo é o termo vagabunda, o termo é o termo puta, né? São esses termos utilizados com recorrência e são as redes sociais que possibilitam essas agressões, né? Tanto que o Twitter, ele é notificado e pouco responde, né? Eu acho que foi a Pública que fez uma reportagem sobre as respostas do Twitter às agressões das mulheres jornalistas. Né? E nesse caso eles vão mostrar que o Twitter não responde quase nada, né? E que esses casos pouco vão para frente. O que acontece, por exemplo, em casos como a Vera Magalhães, que tem uma equipe, né? Trabalha no Estadão, né? Tem um programa na TV Cultura, tem uma certa visibilidade que conseguiu, né? De alguma forma, bloquear essas intervenções, né, nas suas redes sociais, mas por contatos diretos da área de comunicação do Twitter, e não por mecanismos que qualquer pessoa no cotidiano iria utilizar. Então, isso gera um tipo de relação que é absolutamente complicada, né? Como entender essas redes sociais? Mas eu acho que essas redes sociais são elementos muito importantes para a gente entender o imaginário. Porque é isso, né? É um não filtro. É essa agressão desmedida que não tem resposta, né? Não tem resposta social, e que encontra nesse lugar a publicização e a voz que talvez não tinha em outros períodos históricos. Então, por isso que eu acho que há uma construção de um imaginário social dentro desse... A gente tem leis, a gente tem avanços, a gente tem retrocessos, mas esses costumes e esse imaginário social está o tempo inteiro retroalimentando o que é possível e o que não é possível. Então, eu acho que o que é possível e o que não é possível dentro dessa lógica foi, por exemplo, a gente olhar, por exemplo, dos números do GGB e ver que a gente teve um crescimento, por exemplo, desde o governo Fernando Henrique, né, até os dias de hoje, o crescimento é muito grande de pessoas assassinadas violentamente. Mas, né, recentemente a gente teve um retrocesso, mas não se sabe se isso é subnotificação, né, porque a gente tem um aparato de Estado de alguma forma, né, instrumentalizado agora com ministérios como o ministério hoje que perdeu, né, a gente perdeu a SPM e a gente está agora num outro movimento, né? Teve o caso do estupro da menina de 10 anos, que teve o apoio, né? Está sendo investigado, mas a gente sabe que teve uma ala conservadora que foi para o hospital, né? Dessa menina estuprada, né? E contra esse estupro. Então, a grande questão é que vida que eles estão querendo, né, salvaguardar, né? Porque a dessa menina não é, a da prevenção do estupro não é. Então, essa vida a nascer de qualquer forma é um projeto social, né? É o projeto que é implementado por esse governo. E é super complicado a gente pensar isso, então. O imaginário social produz, né, esses sujeitos que se sentem autorizados à violência e à agressão, e que vivem em suas microbolhas,
da internet, né? Tendo contato com que é similar, né? Parecendo que todo mundo está falando a mesma voz, dá essa falsa impressão de alguma forma, né? A gente tem os números de violência altos, né? Para a população LGBT. Na questão da pandemia, a violência contra as mulheres cresceu consideravelmente. A gente tem uma ONG, que é a ONG Vision, se eu não me engano, que fez uma perspectiva no início da pandemia que o aumento de estupros e de violência contra crianças cresceria pelo menos 30%. E esse número ele não é deslocado do nada. Por quê? Porque grande parte da violência infantil acontece no espaço doméstico. Né? Então, do tipo, esse pânico moral, né, ligado a números sociais, por exemplo, em relação às crianças, né, a violação de crianças, né, ele está no espaço doméstico. Então, assim, como não pensar que essa pandemia, né, causou ou ainda criou ambientes, né, que seriam ambientes mais hostis para situações e para dados sociais já conhecidos, né? A gente já conhece onde a violência infantil acontece, a gente já conhece, né, onde a violência contra a mulher acontece e tal. E o que a gente teve de redução foi da violência LGBT, né? Essa sim do espaço público. Né? Então, se a gente tem números sociais para construir políticas públicas, mas na verdade a gente tem que pensar que esse imaginário social que também está construindo políticas do governo. E nesse sentido a comunicação é muito importante, né? E de alguma forma é o jornalismo que vai fazer esse serviço social de denúncia, né? De crítica a determinadas situações, de publicização de determinados eventos, né? E fazem esse movimento que é o da comoção social de alguma forma, né? O caso da Dandara ele não passou tão batido assim, né? Que é a Dandara trans que foi violentada no Ceará. Então, ela foi a júri popular e isso foi fiscalizado pelas redes sociais, né? Foi fiscalizado pelos meios de comunicação. Então, isso gera, eu acho que, um outro tipo de relação, né? O governo se sente impelido a determinadas pautas passarem a ser incorporadas pelo Estado e ações do Estado. Então, nesse sentido, a comunicação é absolutamente importante, né? Agora, a pergunta é de quem a gente chega, né? Isso é sempre uma questão, né? Quem chega, quando chega, como chega e como a gente consegue ampliar, eu acho, esse leque. Né? Que não é uma questão muito fácil. É isso. Obrigada, Maíse. A Mariana Postos, nossa anfitriã, pediu a palavra. Ai, calma, estou aqui, mas eu quero botar meu vídeo. Como que... Caramba, que coisa chata. Por que eu não consigo botar meu vídeo? Ah, aqui. Pronto, vocês estão me vendo? Eu queria... Vocês todas falaram e usaram... Bom, está passando o carro do ovo, claro, agora. Mas assim... Então, pânico moral. Vocês todas, eu acho, usaram essa categoria, ela é uma categoria muito cara à sociologia e também à criminologia, né? Ela descreve um fenômeno importante, mas ele é um fenômeno coletivo, né? Ele é um fenômeno social, por isso que a gente se interessa por ele. Mas assim, eu acho que talvez eu pediria a vocês de explicitassem essa ideia de pânico moral, porque ela sugere uma série de compreensões. Pânico é uma coisa, pânico significa medo, reação, etc. E moral, né? Para quem é das ciências humanas, essas categorias são muito óbvias, mas talvez a gente pudesse explicitar pensando nos jornalistas, explicitar o que a gente está falando com isso, porque essas coisas todas, tudo que a gente está discutindo, inclusive gênero, ideologia de gênero e tal, todas essas são construções profundamente abstratas, né? A gente não consegue ver concretamente, a gente cria uma ideia e tenta enxergar, né? Esse é o grande desafio, inclusive, da ciência social, né? Essa nossa proposta de investigação do mundo social. Então, talvez, quando a gente pensa
existem vários exemplos de pânico moral, né, que acontecem na sociedade, que geram efeitos mais ou menos importantes. O mundo do gênero, dessa discussão sobre gênero, ela, de fato, traz reações muito intensas, né, que a gente vê também em outros assuntos, mas, assim, aqui a gente está falando em determinados desenlaces, inclusive letais, né? Então, eu que estudo violência, sei, a violência contra a mulher parece que está aumentando, a violência letal, né? Para ser bem claro, as mortes, né? A gente tem indícios de que está aumentando, a despeito de todos os avanços na sociedade, nos espaços, no diálogo, enfim, existem avanços, mas do ponto de vista da violência, não está havendo avanço. Esse marcador específico, ele está nos dando um sinal muito claro. Bom, tudo isso para dizer que, como essas reações são muito importantes, e o pânico moral, eu acho que ele é uma categoria bem importante para explicar determinadas reações, e eu acho que a ideologia de gênero, da maneira como ela é apresentada, né, na sociedade hoje, sem necessidade de aspas, como alguém falou aqui no começo, ela mostra isso, ela mostra essa cristalização de uma maneira de pensar, uma naturalização, né, que é uma reação a um determinado pânico sobre essa discussão. Então, não sei, eu jogaria essa questão de volta para vocês. Não sei se me fiz entender direitinho. Enfim. Bom, vou tentar dialogar com o que Mari trouxe. Eu comecei a falar de pânico moral, né? E eu estava pensando num artigo, quando eu falei isso, estava pensando num artigo do Richard Michalski, que é professor, acho que hoje em dia ele está no UFSCar, não sei. E ele tem um artigo analisando a questão da aprovação do casamento gay pelo judiciário, e ele fala sobre pânico moral como um mecanismo de resistência e controle da transformação societária, conhecido como pânico moral, que são aqueles que emergem a partir do medo social com relação às mudanças, especialmente as percebidas como repentinas e talvez por isso mesmo ameaçadoras. Então, quando eu falei pânico moral, eu estava pensando especificamente nesse texto, mas eu concordo com você, né? Algo que é bastante amplo, pode ser utilizado em diferentes contextos, mas em relação a gênero, eu acho que tem a ver com isso que a gente estava trazendo até aqui, né? De que a gente avançou muito, né, na sociedade. Sim, os índices de violência contra a mulher continuam altos, mas assim, a transformação foi empreendida pelas mulheres nos últimos 100, 150 anos, é uma transformação muito grande em relação à maneira como se organiza a sociedade, né? Então, nesses países do chamado Ocidente ou do Norte Global e nas suas áreas de influência ocidentalizadas, como o Brasil, né, que não é Ocidente, mas acaba sendo um lugar assim que recebe essa formação social, essa maneira que se estrutura a sociedade a partir da colonização, do colonialismo, né? Eu acho que a gente tem uma transformação nos últimos 100, 150 anos que é fenomenal das mulheres. Assim, é um movimento social mais bem sucedido, eu acho, né? Eu diria que é muito mais bem sucedido que as esquerdas, que a Revolução Russa, eu ouso dizer, porque eu acho que o nível de capilaridade social, o quanto se espalhou assim, mundo afora, é uma coisa fenomenal. Então, sim, os índices de violência continuam muito altos, assim como outros índices continuam muito ruins. Se a gente for pensar no que as mulheres lutavam, pelo que as mulheres lutavam no começo do século XX, final do XIX, as pautas permanecem muito similares, assim, né? Tem a ver com a questão da violência, mas tem a ver com participação na política, tem a ver com mercado de trabalho, tem a ver com direitos sexuais reprodutivos, né? Então, assim, são questões que, desde que o movimento feminista se inicia enquanto tal, se denomina enquanto tal, na verdade, eu acho que a gente
resolveu muito poucas pautas, assim, porque a gente está mais acumulando as pautas do que resolvendo elas, mas isso não quer dizer que não teve um impacto muito grande e significativo na sociedade, né? Então, e aí eu acho que nesse momento assim, mais recente que a gente vive, que tem uma nova onda do feminismo, é ruim essa caracterização em onda, mas eu acho que ela expressa ao mesmo tempo que tem um volume maior, né? Tem mais ocupação das ruas, dos espaços públicos, inclusive do debate online e tal, do feminismo. E eu acho que, em especial, a questão do transfeminismo, isso tem um impacto muito grande nessa família patriarcal, conservadora. Assim. Então, eu acho que o pânico moral, ele deriva, né, como o Richard Mikoski traz, dessa percepção de que algo está ameaçado. Assim. E, de fato, né, a nossa intenção é que não exista mais uma família opressora, patriarcal, conservadora. Existem muitas formas de família, de relacionamento, de afeto. Essa nós não queremos. E o feminismo, ele ameaça isso mesmo, né? É um projeto de transformação estrutural da sociedade. E aí eu acho que tem essa reação muito grande. E aí eu acho que é interessante a gente perceber como eles têm conseguido usar e manipular vocabulários também. Porque a ideologia de gênero era um vocabulário nosso, das feministas, né? Era um vocabulário que era usado na década de 80 para a gente apontar quais eram justamente os mecanismos de opressão das mulheres, né? Por quais meios as pessoas eram constituídas em homens e mulheres, essas identidades de gênero eram constituídas e se sustentavam. Por quais, e aí para dialogar com a Teresa de Lauretis, que é quem mobiliza muito esse conceito da ideologia de gênero nos anos 80, né? Por quais aparelhos biológicos isso ocorria. E aí a gente atribui esse sentido negativo de ideologia de gênero, dizendo que era o que eles faziam para manter as estruturas desiguais e hierárquicas de gênero. E aí esse vocabulário recentemente foi capturado por aqueles que, ironicamente ou justamente, oprimem, né? Estão nessa posição de superiores nessa hierarquia de gênero. Então, a gente tem uma mobilização, uma disputa desse vocabulário, né? E que tem a ver também com esses avanços, porque esse vocabulário, alguém já falou aqui, mas ele passa a ser mobilizado pela Igreja Católica depois da Conferência da Mulher de Beijing de 95, né? Quando o termo mulheres foi substituído por gênero nos documentos finais. Então, a categoria gênero, ela ganha um espraiamento tão grande que isso assusta, e aí gera esse pânico moral. Então, eu acho que é muito interessante a gente perceber essas disputas também de vocabulário e como os meios de comunicação têm se comportado, né? Naturalizar, sem aspas, ideologia de gênero, como Maria Marta que trouxe, né? É um absurdo completo, porque não se contextualiza, e aí eu acho que esse é um dos grandes problemas, assim, ainda da cobertura. Eu acho que avançou, mas ainda falta muito de contextualização. As coberturas, elas são muito recortadas ainda nos meios de comunicação hegemônicos, né? Então, a gente fala sobre feminicídio, mas não traz tantos dados, né? Já saiu daquele lugar, como eu disse antes, do crime passional, mas continua também se mobilizando um olhar muito individualizado sobre os casos, né? E aí, só para dialogar também com o que vocês tinham trazido antes, eu acho que nesse sentido, às vezes algumas discussões ajudam, assim, seja entre colegas, seja manuais de redação com perspectiva de gênero, para falar assim, sobre essas questões de como cobrir determinados assuntos, né? Como o Maíse trouxe, como cobrir um assassinato de uma mulher trans. Não é para usar o travesti, né? É a travesti. Por quê? E aí existe uma explicação política, né? Em relação a isso, que resulta de anos de acúmulo do movimento LGBTQIA+, né? Então, eu acho que é preciso que essas informações também sejam disponíveis, porque as pessoas não necessariamente sabem disso, e não necessariamente elas colocando isso quer dizer que elas estão se posicionando. Eu acho que as pessoas também precisam de formação dentro das redações a respeito de como cobrir determinados temas, né? Embora eu acho que também tem pessoas que se posicionam, que deliberadamente usam de determinada maneira, enfim, né? Eu acho que é uma questão em disputa. Quem quer falar? Passando a palavra. Quem se inscreve?
Eu posso só fazer um comentário também sobre a questão do pânico moral. Ele se insere também num marco relacionado à educação e à infância, né? Justamente esse apelo, acho que quando a gente vê, por exemplo, a ministra Damares falando numa live com o Bolsonaro sobre estupro de bebês, né, com esse apelo visual e estético também, tem a ver, essa criação desse pânico também, ela perpassa muito as questões da infância, daí também a preocupação com a educação, essa falácia de que a ideologia de gênero ela seria uma tentativa das escolas de ensinarem as crianças como mudar de gênero, menino a virar menina e vice-versa. Então, acho que quando entra nessa seara, acontece uma coisa que, curiosamente, não aconteceu com a Igreja Católica ao longo de sua luta longa, né, contra o aborto. Né? Quando os segmentos evangélicos e também da Igreja Católica Carismática trazem essa questão da educação e da infância, essa dimensão do pânico, ela muda completamente, né? Porque ela tem a ver, ela já não tem mais a ver com a concepção, com o nascituro, ela tem a ver com o núcleo mais caro, né, da sociedade, que seria a família, e com o que haveria de mais puro, né, na nossa sociedade, que seria a infância. Então, não existe nada mais grave que algum tipo de violação a essas pessoas, seja essa violação uma violência sexual, seja a violação na sua base, né, na sua constituição mais pura, né, que é a maneira como o ser humano vem ao mundo, como o ser humano nasce. Então, eu acho que essa distância do pânico moral, ela tem também esse componente da infância fortíssimo, muito diferente do que aconteceu na histórica batalha da Igreja Católica contra a legalização do aborto. Mas, Morgane... Desculpa. Eu só queria acrescentar uma coisa que eu acho que... Acrescentar mesmo, porque não discordo de maneira nenhuma do que vocês já trouxeram, mas também fiquei pensando que seria bacana ter alguém da psicanálise, de repente, para a gente falar um pouco do que é esse medo do desconhecido, o medo de algo que talvez eu nunca ouvi falar antes, e a partir de agora eu tenho que lidar, né? Que é uma realidade social das pessoas que passam a se posicionar como não heterossexuais, como não cisgênero, como feministas ou como pessoas que não desejam casamento. Então, essas estruturas que eu falei antes, até que a própria PEC das domésticas, né, gerou, que é de mover um pouco aquilo que a gente está acostumado a ter e sair um pouco da zona de conforto e pensar, além dos direitos trabalhistas, numa estrutura que trate as pessoas de maneira mais igualitária, que dê possibilidades, né, de remuneração por aquilo que geralmente não era pago, né, que é o trabalho doméstico. Então, tem várias questões aí em torno disso que são muito, muito profundas, eu acho, da nossa sociedade, e é um momento que a gente começa a ver isso como uma nova realidade. As pessoas, elas passam a questionar essa estrutura, né? Passam a dizer, tudo bem, pode ser que isso dê certo para você, mas o meu afeto é diferente, ou não, eu não me identifico com aquilo que você diz que é menina porque eu tenho um órgão sexual X, eu acho que não tem a ver, não passa por aí. E aí, não dizendo assim que talvez a criança vai ter essa dimensão, mas é porque com o tempo, né, com a forma que a gente vai se constituindo enquanto sujeito, a gente vai questionando algumas coisas. A gente sabe que as pessoas em geral, elas não se adequam a essa estrutura. Algumas elas vão ter maneiras de normalizar
né? Mas outras vão viver num constante não lugar. E aí, por isso que eu falei, assim, a questão da psicanálise, talvez ela trouxesse isso, porque realmente a gente tem medo daquilo que a gente desconhece, a gente tem medo de uma sociedade que, a partir do momento, de algum certo momento, as bases que a gente tinha passam a ruir, né? E aí, por exemplo, e aí eu não posso mais fazer isso, tal. A gente teve um momento, alguns anos atrás, de uma crítica do politicamente correto como se fosse algo chato, ou tal do mimimi que a galera fala ainda hoje, assim, que é quando as pessoas elas dizem, não, na minha frente você não vai mais usar esse tipo de termo, na minha frente eu não aceito mais esse tipo de opressão, né? E a gente passa a realmente tentar fazer um trabalho de educar as pessoas, de falar, não, agora não aceito mais. Então, para além daquilo que tem muita relação com a tal da ideia de inocência da criança, né? Que eu acho que tem tudo a ver com essa ideia que foi gerada em torno da tal da ideologia de gênero, é que as pessoas elas estão tendo que enfrentar uma nova realidade que diz tudo aquilo que você achou que era para sempre, que era assim natural, os estudos de gênero trazem, não existe nada natural. O sexo não é natural e gênero não é natural. Nada que a gente tem como estrutura é natural, tudo é construído. Então, se é construído, pode ser desconstruído. Se é algo que não é natural, eu posso alterar. E as pessoas, elas se atrapalham nessa hora. Eu acho que isso não é só dos conservadores aí pensando, né? Porque a gente está falando muito de uma ala conservadora, principalmente da extrema-direita, daí foi citado Damares, foi citado esse governo absurdo, que ele é além do nosso pior pesadelo, mas ao mesmo tempo eu vejo pessoas assim que não necessariamente são conservadoras na questão ideológica, mas quando elas são enfrentadas com algumas pautas que a gente traz do feminismo, né, dos direitos sexuais e reprodutivos, da igualdade de gênero ou da possibilidade da não sexualidade heterossexual ou da cisgeneridade, elas pânico. E aí eu fico pensando na palavra pânico, mesmo daquela sensação, além do conceito de pânico moral que vocês já trouxeram, assim, de uma sensação de perder o chão, de você não saber lidar mais com você, os conceitos que você tinha não funcionam mais, né? A tua leitura de sociedade já não dá conta. Então, nos provoca, e eu acho que a gente está vivendo exatamente esse momento que nós estamos sendo provocadas a rever tudo aquilo que a gente tem como base e tentar realmente reinterpretar, criar novos vocabulários, né? Porque eu estou falando agora, mas sou uma pessoa cis, né? Então, talvez eu não passe por tudo, mas imagina, as pessoas hoje em dia elas têm que criar vocabulário, porque até então nem existia, né? Palavras para dizer aquilo que as pessoas sentem ou aquilo que as pessoas são. E aí eu acho que também gera, né? Esse desconhecido também gera um certo medo e aí uma força, digamos, para que aquilo volte a ser normalizado. E eu acredito, assim, que dificilmente a gente vai retroceder nisso, né? Acredito que a gente vai retroceder no âmbito legislativo, eu espero que não, mas assim, né? A gente pode ter forças que retrocedam nisso, mas a questão de desnaturalização que a gente tem conseguido fazer de algumas experiências sociais, né? E formas de ser das pessoas, isso eu acredito que talvez a gente não consiga retroceder, o que é bom, né? As pessoas vão ter que realmente se adaptar, quem é cis, hétero, e se encaixa no que seria a caixinha do aceito, ou daquilo que é construído dentro da sociedade está ok, né? Essas pessoas, elas vão ser talvez minoria, ou não vão ser minoria, mas elas vão lidar com uma pluralidade de outras pessoas que não é aquilo lá que diz o que é normal, né? Não existe mais esse conceito de normalidade e de hegemonia, inclusive das próprias questões de gênero ou de afetos, enfim. Então, eu só queria colocar mais esse elemento. Obrigada, Morgane. E concordo muito com você em relação à psicanálise. Tem um livro que, quando eu estava falando, eu estava pensando aqui também, que é A Família em Desordem, da Elizabeth Rudinesco, que é muito bom para analisar esse declínio do patriarcado, né? Essa sensação de perda do lugar central desse pai com letra maiúscula, né? Vamos passar para Maís.
Então eu só vou fazer ganchos com as falas anteriores, assim, e só comentar, né? Maíra já fez, pessoal, né? tá lembrando aqui que essa é a rodada final. A gente, então, é a última vez e a gente fecha. Depois, se a gente quiser conversar um pouco, beleza, mas para a gravação é a última rodada, tá bom? Certo. Bem, eu vou puxar o gancho, né? Eu vou começar com... Assim, a Maíra já fez um exercício de definição, né, do pânico, e aí eu estava tentando aqui, fazendo o exercício de lembrar de uma fala de um blog conservador, mas era mais ou menos assim a definição desse pânico, né, dessa questão moral. É que seria a ideologia de gênero, na verdade, uma ameaça ao bem-estar da família, né? E aí a grande pergunta é quem é essa família, né? Essa família monogâmica, composta por pai, mãe heterossexual, né? Em que o pai é esse macho provedor, né? Ela não existe estruturalmente na nossa sociedade. Então, assim, esse pânico não tem nenhum fundamento, por exemplo, né? Eles gostam de dizer que as uniões homoafetivas, né, e que a reprodução humana estaria em tensionamento, né, dentro dos debates de gênero e do reconhecimento de outras identidades, de outras sexualidades, de outras formas de vivência, né, e da não patologização dessas vivências, né, de alguma forma. Então, é muito irônico que eles vão falar sobre essa família, mas essa família não existe no cotidiano nacional. As crianças, elas são criadas por famílias geralmente monoparentais no Brasil, as mulheres são arrimos de família, não é à toa que o Bolsa Família, né? Quem é que recebe o recurso? Isso faz parte de um estudo, né, de quem deve receber o recurso e como essa família, né, vai ser impulsionada por esse recurso do Bolsa Família e para quem, né, a quem deve ser destinado. E aí, pensando na fala da Marta, né, sobre a questão da infância e desse sujeito puro, né, esse sujeito puro, ele deixa de ser puro quando, né, como casos como esse da criança estuprada, né, porque aparentemente ela deixou de ser uma criança e passou a ser condenada por uma prática autorizada por lei, né, prevista por lei. E a gente sabe que o aborto legal no Brasil, né, legal, do tipo, a pessoa é autorizada a fazer, ela ainda representa um número de mortes de mulheres ainda bastante grande, né? E aí, puxando o que a Morgane também falou, fiquei pensando muito na questão do conhecimento e da informação, né? E da questão, assim, do tipo, então qual seria uma expectativa para auxiliar profissionais do jornalismo, da comunicação de alguma forma, né, dentro desse tema? Eu não acredito que a informação e manual seja algo resolutivo, mas formações como essa que a gente está realizando hoje. Por quê? Porque a informação, ela vai te orientar a não colocar o algo, né, em determinadas situações, né? Mas ela não vai te orientar em como tratar a questão. É não utilizar determinados nomes. O conhecimento, ele tem uma natureza que é a natureza de modificar tanto do que a gente já sabe, o que a gente já conhece, né? As informações, os saberes, o que a gente leu, é perspectivado de forma diferente com o conhecimento. E a gente passa a olhar o mundo de forma diferente a partir do conhecimento. Então, ele está sediado na gente, na alteração nossa, né? Não existe conhecimento que nos passa paralelo. Mas a informação não, ela é um dado adicional, né, a ser compartilhado. Então, para a área educacional, isso é uma questão muito cara, né? Então, eu acho que informações como essa, elas trabalham com conhecimento, né? Eu acho que nós não precisamos exatamente dos manuais, eles podem auxiliar, mas eles não vão resolver a questão de como tratar de forma a respeitar as especificidades dos movimentos sociais, das diversas pautas. A gente está falando aqui de gênero e sexualidade, mas a gente poderia falar de qualquer outra temática, qualquer outro debate. É fato que a palavra diversidade geralmente está colada com esses temas, né? A gente trabalha gênero, sexualidade e diversidade, para falar de muitas outros marcadores sociais. Então, eu acho que isso é uma questão importante. Eu acho que a gente precisa compreender as pautas, né? Conhecer as pautas, se apropriar das demandas dos sujeitos, entender os processos históricos, né? Eu acho que isso é tudo importante para a gente não trazer na nossa linguagem e replicar essas violências, né, cotidianas
que às vezes não são intencionadas, mas têm a ver com o nosso processo de formação e com a sociedade que a gente vive. Acho que é isso, passando palavra. Bom, acho que a gente encerrou então, né, gente? Não sei se a Mari quer pegar a palavra de volta, mas eu já quero agradecer, foi ótimo. Só agradecendo e ok. Até a próxima.